Antes de ver o vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e toque o sino de notificações. Nossa Senhora te agradece por fazer parte deste apostolado. Este canal é uma graça de Deus. Olá, meus irmãos e irmãs aqui do canal, Emídio, servo de Maria, Evangelizando com Maria. Hoje eu quero falar um pouco sobre como fazer o discernimento sobre as falsas aparições de Nossa Senhora, que tem muito por aí, muitos falsos videntes, enganando muita gente, né? Usufruindo dos bens materiais para sustento próprio. É difícil? Será que é difícil discernir as falsas aparições? Não é difícil, meus irmãos. Primeiro ponto que devemos saber: discernir o que é falso e verdadeiro. A partir do momento que a gente sabe o que é falso e verdadeiro, a partir daí a gente começa a descobrir muita coisa. Principalmente quando a gente tem base, a gente tem conhecimento sobre a igreja, sobre os dogmas marianos, sobre as verdadeiras aparições que já foram comprovadas pela Santa Igreja, tá certo? Então, discernir o que é falso do verdadeiro. Este é do primeiro ponto, tá? Segundo ponto, fazer uma comparação das mensagens dos pseudos videntes com as mensagens das aparições verdadeiras, aprovadas de forma cautelosa pela Santa Igreja. Então vocês pegam as mensagens das verdadeiras aparições, tá? Principalmente das aparições de Medjugorje, tá certo? E você faz uma comparação das mensagens dessas aparições com as aparições já aprovadas pela Santa Igreja. A de Fátima, La Salete, Nossa Senhora das Graças, Medalha Milagrosa, a de Medjugorje, que está em processo de transição de aprovação. Enfim, as aparições que já foram e que está em processo. Vocês pegam essas mensagens, gente. É fácil. Muitos desses pseudos videntes, eles pegam partes dessas mensagens e alteram alguma coisa para dizer que as mensagens são verdadeiras e que vêm da Santíssima Virgem. Tá? Deixando bem claro. Você faz essa comparação das mensagens de Nossa Senhora. E outra, as mensagens tem que coincidir com o que tem na Bíblia, com o que tem na Sagrada Escritura. Se nada for de acordo com o que tem na Bíblia, pode ter certeza, é falso vidente. Os pseudos videntes, em comparação com os videntes que já foram aprovados pela Santa Igreja de forma cautelosa, fazer uma comparação entre eles. Por exemplo, os videntes lá de Medjugorje nunca, meus irmãos, nunca falaram mal do Papa Francisco, nunca falaram mal do Papa Bento, nunca falaram mal do Papa João Paulo II. Porque as aparições de Medjugorje começaram quando o Papa João Paulo II já era Papa. Então, assim, eles nunca disseram alguma coisa, blasfemaram, contradizeram contra os papas. Os videntes de Medjugorje, eles sempre pedem para rezar pelo Santo Padre. Eles nunca negam que o Papa não é verdadeiro, nunca falam mal do Papa, não denigrem a imagem do Papa. Este é um outro ponto de falsos videntes. Um vidente verdadeiro não fala mal do Papa, seja ele qual for. Os pseudos videntes, irmãos, na tentativa desesperada de querer aparecer
pelo fato do bispo local ou do Vaticano com o Papa não reconhecer a sua suposta aparição, chegam a denegrir, ofender e até ficar contra o Papa. Provavelmente já devem estar excomungados, pois o Código de Direito Canônico é bem claro quanto a isso. Ou seja, quando alguém declara que o Papa não é verdadeiro, o Código Canônico diz que a pessoa já está excomungada automaticamente. Muitos pseudos videntes pegam as mensagens de Nossa Senhora, onde a aparição já tenha sido aprovada pela Santa Igreja, ou aquelas que ainda estão em processo de transição para a sua aprovação, copiam algumas partes das mensagens e modificam algumas coisas para não deixar muito a desejar. Ou seja, os pseudos videntes, os falsos videntes, eles pegam a parte das mensagens de Nossa Senhora que já foram aprovadas pela Santa Igreja ou que está em processo de transição, como por exemplo, Medjugorje, e eles modificam essas mensagens para dar a entender aos crentes que estão sendo enganados que aquelas mensagens são verídicas. Eu já comparei isso pelas mensagens que tem por aí pela internet e realmente é verdade. Quinto ponto, meus irmãos. Nossa Senhora em Medjugorje, no dia 15 de dezembro de 1983, ela passou uma mensagem aos videntes dizendo o seguinte: que as falsas aparições são aquelas que falam de muitas catástrofes. Sexto ponto. Os pseudos videntes falam mal das aparições verdadeiras, na tentativa frustrada de querer aparecer mais e ganhar mais créditos aos crentes que acreditam nessa tal aparição. Ou seja, os falsos videntes, eles colocam as verdadeiras aparições aprovadas pela Igreja para trás, reprovando-as, e assim querendo se exacerbar mais, querer aparecer, à custa dessas aparições, dizendo que, ou seja, aniquilando as mensagens verdadeiras aprovadas pela Santa Igreja e dizendo que as verdadeiras mensagens são a deles, ou dos pseudos videntes. Sétimo ponto. Verificar se no site da arquidiocese ou da diocese local existe alguma nota de esclarecimento com a autorização do bispo local sobre a suposta aparição para comprovar, entre aspas, que a aparição é autorizada pela diocese e que as peregrinações diocesanas a nível diocesano ou paroquial são autorizadas. Também verificar, através do site do Vaticano, se existe alguma comissão de análise e estudo sobre aquela tal aparição. Se for só de boatos de boca a boca, descartem esta possibilidade, porque é mentira e os fiéis estão sendo enganados. Ou seja, para saber se realmente uma aparição tem uma comissão de análise daquela aparição através de cientistas, como por exemplo acontece em Medjugorje atualmente, já existe uma comissão por parte arquidiocesana, que provavelmente já está aprovada, mas existe uma comissão no Vaticano que ainda está em processo de transição. Como eu já disse em vídeos anteriores, Medjugorje ainda não foi aprovada pelo Vaticano porque as aparições ainda continuam. Só serão provavelmente aprovadas quando acontecerem os segredos de Medjugorje. Então é só vocês, irmãos e irmãs,
entrarem no site da diocese e ver a posição do bispo local, ou a nível diocesano ou da arquidiocese, ok? 8º ponto, meus irmãos. Considerar que as falsas aparições, ela causa um descrédito, ou seja, causa um clima desconfortável de descrédito, prejudicando assim as verdadeiras aparições aprovadas pela Santa Igreja, como por exemplo, em Fátima, Lourdes, Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, de La Salette, Garabandal, entre outras, tá? Então causa um clima de desconforto, ficando assim os fiéis crentes atingidos, causando assim prejuízo às almas das pessoas. Então, irmãos, essa foi 8 pontos, a qual eu andei estudando, que eu cheguei a esta conclusão, através de uma pesquisa bem minuciosa que eu fiz. Infelizmente, no Brasil e também no mundo, essas aparições e a crença das pessoas nelas tem se espalhado muitíssimo, com grande prejuízo para as almas. Antes de tudo, é preciso dizer que toda a verdade necessária para a nossa salvação foi revelada por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo aos apóstolos. A revelação pública quer dizer aquela em que todos somos obrigados a crer para nos salvar, se encerra com a morte de São João Evangelista, o último apóstolo a morrer, ou seja, o nosso querido João, o apóstolo João, o apóstolo que Jesus mais amou na cruz. Entre os discípulos também, Isso a gente já sabe. Não há nada que a Igreja ensine como divinamente revelado que já não esteja contido nesse depósito, confiado aos apóstolos. Nós temos a obrigação de crer na revelação feita aos apóstolos e transmitida, defendida, explicada até os nossos dias pela Santa Igreja Católica, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto às revelações privadas, feitas a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, elas não são necessárias para a nossa salvação e não temos nenhuma obrigação de acreditar nelas. Será, meus irmãos, que realmente é difícil comparar ou reconhecer uma aparição falsa? Seguir uma aparição que não foi devidamente julgada pela Igreja, segundo os critérios tradicionais, pode representar um perigo muito grande para a alma. Esse exame rigoroso cabe ao bispo e à Santa Sé, como eu falei antes. Não cabe a nós dizer, nós leigos, se uma aparição é verdadeira. Não temos esses tipos de elementos, aliás, não temos os elementos, ou seja, conhecimento técnico, teológico, filosófico, para julgar essas aparições. Mas, por outro lado, será que é difícil realmente reconhecer uma aparição falsa? Vamos lá. O primeiro critério para julgar uma aparição que diz respeito à pessoa favorecida pela aparição. Deus poderia aparecer e fazer uma revelação privada a um pecador? Sem dúvida. Todavia, quase sempre uma verdadeira aparição se faz a alguém que não somente é fervoroso, mas que já se encontra muito avançado no caminho da perfeição. Ou seja, a pessoa já é santa em vida. É isso que ele está querendo dizer. Isso condiz com a sabedoria divina. Alguém que fosse favorecido por uma revelação, sendo ainda imperfeito espiritualmente, ficaria muito provavelmente cheio de si e orgulhoso. Ao contrário, uma verdadeira revelação favorece a santidade e, portanto, a humildade. Além disso, a Igreja considera as qualidades da pessoa favorecida. A Igreja considera a qualidade natural quanto ao temperamento da pessoa,
quanto à sua saúde mental, a fim de saber se a pessoa não tem propensão a alucinações e a autossugestão ou coisas do tipo, do gênero. A igreja considera também a sinceridade da pessoa, para saber se ela não tem tendência em aumentar a verdade ou simplesmente inventar os fatos. A igreja também considera igualmente as qualidades sobrenaturais. Por exemplo, é uma pessoa de virtude sólida ou não? Sua humildade é profunda ou ela gosta de aparecer e de contar aos outros os favores que recebeu? Ela segue os conselhos da autoridade eclesiástica com docilidade ou age por conta própria? A igreja considera também os frutos da aparição. Ou quer dizer, houve melhoria nas virtudes daquela pessoa, nos costumes daqueles favorecidos pelas aparições e mensagens da Santíssima Virgem? Todos esses fatores permitirão um juízo correto da aparição. O critério mais importante, todavia, para julgar uma aparição é o acordo ou o desacordo com a doutrina e moral católicas. Se a doutrina ou moral católicas são contrariadas, não há a menor dúvida, a aparição é falsa. Se a doutrina católica não é contrariada, é preciso analisar os outros aspectos. É indispensável a aprovação da autoridade competente, feita depois de exame segundo os critérios tradicionais, pois uma aparição que não foi aprovada pode ser obra humana, mas pode também ser obra do demônio. Como todos sabem, né, meus irmãos? O demônio pode se transformar em anjo de luz. Lá, os videntes de Medjugorje, eles tiveram essa experiência com o demônio. Antes da aparição, o demônio se transfigurou na Santíssima Virgem Maria, se passando por Nossa Senhora. E normalmente, quem deseja ser favorecido por graças extraordinárias, como são as aparições, termina tendo aparições, mas que não encontram sua origem em Deus, como foi citado acima. São notórias aparições do demônio sob a aparência de Nosso Senhor ou de santos. Isso ocorreu algumas vezes com o Padre Pio, por exemplo. É também notório que o demônio faz prodígios e fenômenos extraordinários, que não são em nenhuma hipótese milagres, para tentar legitimar falsas aparições. Hoje, no Brasil, não só no Brasil, mas em todas as localidades do mundo, temos várias aparições falsas que não possuem aprovação eclesiástica e muitas praticamente não terão jamais, porque se opõem à doutrina católica. O problema é que muitas almas têm seguido essas aparições e mensagens, dando prejuízo para elas mesmas. Muitas dessas aparições são apocalípticas, condenando aqueles que não acreditam nelas. Isso é mau sinal, muito mau sinal. Acabamos de dizer que não é necessário crer em aparições privadas para se salvar. Por que nos condenaríamos se não acreditamos em aparições que nem aprovação eclesiástica possuem? Quanto ao fim dos tempos, nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Teremos, porém, sinais que nos permitirão reconhecer que ele está próximo. A conversão dos judeus, a apostasia, certos desastres e etc. Assim, não saberemos o quanto o final dos tempos estará próximo, ou seja, através de catástrofes, como muitas falsas mensagens têm por aí. Não creio que sejam necessárias aparições que prevejam o fim iminente do mundo, e não creio que isso esteja de acordo com a doutrina católica. Além disso, essas aparições contêm em si, muitas vezes, uma oposição à análise da hierarquia, ou afirmam que não se deve confiar no juízo da hierarquia. Ora, uma verdadeira aparição nunca pode se opor ao juízo da hierarquia,
porque isso seria uma contradição em Deus, que estabeleceu a hierarquia, mas ao mesmo tempo pediria para que não se submetesse a ela. Ao contrário, a completa submissão à hierarquia estabelecida por Cristo é indispensável a uma verdadeira aparição. Nossa Senhora mostra isso claramente em Lourdes, por exemplo. É somente depois da proclamação do dogma da Imaculada Conceição que ela aparece dizendo ser a Imaculada Conceição. Entendeu aí, minha gente? Ela não faz antes, a fim de não tomar o lugar do magistério da Igreja. A docilidade ao exame da autoridade competente está completamente ausente nessas aparições, em que os supostamente favorecidos querem justamente aparecer como favorecidos por Deus e Nossa Senhora, como os filhos prediletos deles. Convém também destacar que algumas dessas aparições têm caráter mais sério no que toca realmente à liturgia, ou no que toca à castidade e à modéstia, por exemplo. Mas isso é simplesmente para enganar os incautos. O demônio, ao perceber que muitos buscam maior seriedade nesses pontos, lhes concede isso, mas os desviam por meio de supostas aparições, sejam elas pura invenção humana ou por suas próprias obras. Se inscreva no canal Emídio Servo de Maria, Evangelizando com Maria. Aperte o sino de notificações para receber os nossos conteúdos de evangelização. Compartilhe o vídeo e deixe a sua curtida aqui no canal. Se inscreva em nosso canal para receber todos os vídeos gratuitamente em teu celular. Eu te espero, hein? Até mais!